Que história é essa? O que é que as parábolas de Jesus têm a ver comigo? Mensagens enigmáticas apresentadas num contexto social e cultural completamente diferentes do meu? O que é que isso tem a ver comigo? É o que temos procurado descobrir ao longo dessas últimas semanas. E hoje, eu não sei se você é curioso como eu sou muito curioso. Eu vejo alguma coisa que eu não entendo, eu quero logo entender. E eu creio que você vai encontrar na sua vida outras pessoas tão curiosas quanto eu. E um dia você ouvirá alguém lhe perguntar: que cerimônia é essa que acontece na sua igreja no primeiro domingo do mês? Eu lhe pergunto agora, como é que você entende a ceia do Senhor? Porque hoje é o primeiro domingo do mês, e tradicionalmente, nas igrejas batistas, pelo menos, temos a ceia do Senhor no primeiro domingo do mês. Na minha igreja no terceiro. Não tem problema. Não tem problema, na verdade era para ser em todos, né? Mas, assim, convencionamos fazer. Como você explicaria para alguém que lhe perguntasse: que história é essa de ceia do Senhor? Não é santa ceia? Não tem hóstia? Ou não? E vocês bebem vinho? Que história é essa? Você saberia responder se lhe perguntasse? A minha sugestão, e eu peço que você abra a sua Bíblia agora, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. E se você quiser me acompanhar na leitura, você verá a explicação que Paulo deu para este momento, do qual iremos participar daqui a pouquinho, a ceia do Senhor. Então vejamos, 1 Coríntios capítulo 11, lerei dos versículos 23 a 26. Palavra do Senhor: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de terem ceado, depois de terem comido o pão, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão, beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Está explicado. Primeira explicação: o que é a ceia do Senhor? Primeira resposta você já tem. Que negócio é aquele? É a ceia do Senhor. O que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor, aqui nas palavras de Paulo, que segundo ele recebeu do próprio Jesus, é um memorial da morte de Cristo, de Jesus, o Filho de Deus. Mas aí vem a segunda pergunta. Eu não sei quanto a vocês, mas eu não costumo me satisfazer com apenas uma resposta. Eu ouço a resposta e penso: tá, mas por quê? Tudo bem, a ceia é um memorial da morte de Jesus, mas por que Jesus precisava morrer? O que isso significa? Nós cremos, como Paulo, lá na carta dele aos Romanos, no capítulo 6, versículo 3, como ele disse, que a morte é o pagamento pelo pecado. E nós cremos que todos nós pecamos. E, portanto, estamos mortos em nossos delitos e pecados, como diz a palavra.
Por isso, por estarmos mortos, seria necessário que alguém nos resgatasse da morte eterna, da morte espiritual. E este alguém teria que ser perfeito, somente Jesus. Para cobrir os pecados dos seus filhos, dos seus escolhidos, Deus criou a Páscoa, em que um cordeiro era sacrificado para que o sangue do cordeiro encobrisse os primogênitos de Israel e o anjo da morte passasse reto por eles. Agora já não há mais necessidade de sacrificar um cordeiro, porque o Cordeiro de Deus, o Cordeiro sem mácula, o Cordeiro perfeito, já foi sacrificado por nós. É este sacrifício de Jesus, é essa morte em lugar da sua morte, que nós estamos comemorando aqui. É a vida de Jesus pela sua vida. Ah, peraí, vai dizer que Jesus morreu só por mim? Não, claro que não. Não foi só por você, mas foi também por você. Mas aí vem a terceira questão. Eu sou chato, eu sei. E eu pergunto de novo. Ah, tá, é um memorial da morte de Jesus, que foi um sacrifício para pagar pelo meu pecado. Pecado? O que é isso? Eu estou em pecado? Eu estou morto? Como eu estou morto? Estou falando com você. Como é que eu posso estar morto? Alguém já ouviu isso alguma vez? Eu já ouvi. Que história é essa de que eu estou morto, cara? Estou aqui vivo falando contigo, não sou fantasma, não. Isso aqui não é aquele filme Sexto Sentido, né, que o fantasma achava que estava vivo e ficava lá conversando com as pessoas e ninguém ouvia, só o garotinho. Ih, dei spoiler, desculpe. Gente, no princípio, em hebraico, Bereshit é a primeira palavra do Gênesis. Nós chamamos de Gênesis. Os hebreus chamam de Bereshit, que significa no princípio. No princípio, Deus criou os seres humanos perfeitos, sem falhas, sem erros, com liberdade quase total. Criou o ser humano, colocou-o num jardim, um jardim onde Deus vinha todos os dias para ter um momento de relacionamento com o homem. Muita responsabilidade. Você vai tomar conta do jardim. Tinha responsabilidade. Não eram férias eternas. Tinha trabalho. Mas era um trabalho que trazia muita satisfação. Mas havia um limite. Do fruto de todas as árvores do jardim vocês podem comer. Mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não podem comer, porque se comerem, se o fizerem, certamente morrerão. Isso está em Gênesis, capítulo 2, versículo 16, versículo 17. E aí a gente já conhece a história, né? A mulher foi enganada pela serpente, comeu do fruto, deu para o seu marido, que também comeu. Eles perceberam que estavam nus, perceberam a sua nudez, e aí que é toda uma metáfora nisso, né? E então tentaram se esconder de Deus. Isso está em Gênesis, capítulo 3, versículos 1 a 10. Mas o pior não é isso. O pior, e eu vou mostrar na parábola... Peraí, mas cadê a parábola? Não são as parábolas de Jesus? Cadê a parábola? Calma, vou chegar na parábola. Vou chegar lá. É que a parábola tem a ver com a razão de ser da ceia, entendeu? É por aí. A ideia lógica é essa. Então eu vou chegar lá. Confia. Para piorar a situação, o homem e a mulher não apenas desobedeceram a Deus e tentaram se esconder dele. Pior ainda, quando foram confrontados com o seu erro, eles não assumiram a responsabilidade pelo que fizeram. Tentaram terceirizar a culpa. Conhece aquela história? A culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser? É basicamente assim. Né? Adão, você comeu do fruto? Foi a mulher que o Senhor criou para mim.
O Senhor criou a mulher, ela deu fruto para mim. A culpa é sua, não é minha. Foi ela, a culpa é dela. Mulher, não, a culpa é da serpente. A serpente me enganou, eu comi. Quem criou a serpente foi o Senhor, a culpa é sua. Vocês acham que não era essa a lógica? E aí, nessa hora, você talvez esteja pensando, o que eu tenho a ver com isso? Adão e Eva, gente, somos nós. É você. Você e eu erramos. E erramos continuamente. O erro que chamamos de pecado, que é a quebra da vontade de Deus para a nossa vida, é a quebra das leis de Deus, é o avanço sobre os limites que Deus impõe, isso é o pecado. E João, o apóstolo do amor, disse, na sua primeira carta, que todos pecamos. E que quem diz que não tem pecado é mentiroso, está enganando a si mesmo. Está cego. Está em negação da realidade. Óbvio que João não usou esse jargão, né? Porque é um jargão psicológico. Mas, basicamente, foi isso que ele disse. O homem pecou. O homem tentou se esconder de Deus e, quando confrontado, ao invés de se arrepender e clamar pela misericórdia de Deus, ele tentou fugir das consequências do que tinha feito, minimizando o problema. E isso é o que nós fazemos. E é exatamente isso que veremos na parábola a seguir. Mas antes, eu quero dizer para vocês que essa prática de minimizar os problemas ou buscar fórmulas para resolver o problema sem o reconhecimento claro de que o problema está em nós, se chama religião. Não há sociedade humana que não tenha buscado uma reunificação com Deus. Todas as sociedades humanas, por mais primitivas que tenham sido, arqueologicamente, antropologicamente, se confirma, todas tiveram alguma forma, algum método, alguma prática que procurasse aproximá-los novamente de um Deus que estava distante. Isso é comum de todo ser humano. Todo ser humano sente assim. Sente que está faltando algo. Você vai lá nos Yanomamis, eles têm um conjunto de crenças deles. Quaisquer sociedades da civilização humana têm as suas crenças. Tentativas humanas de se reconciliar com Deus por meio de práticas, que a gente chama de religião. Mas aí eu tenho que te fazer uma pergunta, ainda antes de entrarmos na parábola. Você se considera uma pessoa boa? Você se considera uma pessoa boa? A resposta normal que a gente dá nessa hora é depende. Não é verdade? Depende. Depende do quê? Depende do referencial, né? Boa em relação a quem? Boa em relação a Madre Teresa de Calcutá? Não. Fiquei muito aquém. Então, a gente normalmente não se compara com quem está muito melhor do que nós, né? A gente gosta de se comparar com quem está mal. Então, aquela história, comparado com Hitler, eu sou ótimo. Estou muito bem. Estou tranquilo. É só uma questão de padrão, né? Sério, gente. Você se considera uma pessoa boa? Boa o suficiente para se apresentar diante de Deus? Não responda rápido essa pergunta. Porque Paulo, quando ele explicou aos Coríntios, lá na sua primeira carta, capítulo 10, qual era a função da ceia do Senhor, ele também disse que exatamente porque ela representava aquilo que ele tinha dito que ela representava, a morte de Cristo, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, que então nós
deveríamos fazer uma autoanálise antes de nos aproximarmos da mesa do Senhor. Precisávamos parar e, com humildade e com sinceridade, colocarmos o nosso coração aberto diante de Deus. Senhor, o que eu fiz de errado? E eu garanto para você que, se você perguntar, Ele vai responder. E aí, cabe a você uma resposta àquilo que você ouvir de Deus. Não podemos tentar minimizar nossas culpas. Não podemos tentar flexibilizar o que é certo e o que é errado. Relativizar o que é certo e o que é errado. Não, não é bem assim e tal. Não estou tão mal assim. Gente, esses mecanismos de defesa, eles só servem para nos cegar. Eles nos cegam. Nós nos tornamos cegos na nossa própria autoindulgência. E é exatamente sobre isso que trata a parábola que veremos hoje. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 18, a parábola do fariseu e do publicano. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. Pausa. Nós temos visto ao longo desses domingos que a primeira coisa que precisamos fazer, a primeira atitude, a primeira prática que precisamos ter quando vamos buscar a aplicação prática de uma parábola para a nossa vida é nos perguntar: para quem que Jesus está falando isso? Qual o público-alvo dessa parábola? Às vezes ele falava para os seus discípulos, às vezes ele falava para os seus inimigos. E neste caso, Lucas já explica logo, antes mesmo de Jesus dizer a parábola, qual era o público-alvo da parábola. Está escrito aqui, Lucas 18, versículo 9. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. Esse é o público-alvo. Pessoas que confiam na sua própria justiça e acabam desprezando os outros por causa disso. Vamos à parábola, então. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro era publicano. O fariseu, de pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Olha a comparação aí. Não, eles são ladrões, são corruptos, são adúlteros. Nem sou como este publicano. Já, olha a comparação com o cara que está ali do lado. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Versículo 13. Mas o publicano, são palavras de Jesus, tá, gente? Naquelas Bíblias antigas tem escrito em vermelho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E aí Jesus conclui no versículo 14 dizendo: eu digo que este homem, ou seja, o publicano, que estava com essa atitude humilde, de reconhecimento do seu pecado, batendo no peito, dizendo que não era digno de Deus e que precisava da misericórdia de Deus, este homem, e não o outro, o fariseu, o autoconfiante, que estava lá só enaltecendo suas próprias práticas religiosas, é que foi para casa justificado por Deus, diante de Deus. Foi o publicano, o pecador, que foi justificado por Deus, e não o religioso, o cumpridor das leis. Gente, isso aqui no tempo de Jesus
foi considerado, eu tenho certeza disso, tá? Eu não viajei em nenhuma máquina do tempo, não li nenhum jornal da época, mas eu acredito que isso tenha sido entendido pelos seus ouvintes como puro discurso de ódio. E discurso de ódio, isso aqui, você está maluco? Você está dizendo que nós, fariseus, que obedecemos à lei, não somos justificados diante de Deus? Logo nós que fazemos tantas coisas? E o pecador lá é que vai ser justificado? Como assim? Está maluco? Os fariseus tanto achavam que Jesus era maluco, que em João, capítulo 8, se não me engano, eles acusam Jesus de estar endemoniado. Você está cheio de demônios, o que você fala não faz sentido. Olha só o nível que a liderança religiosa da época recebeu as palavras de Jesus. Puro discurso de ódio para eles. Mas aí eu lhe pergunto, depois disso ainda Jesus meio que deu o toque de misericórdia, né? O golpe de misericórdia. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. E assim Jesus conclui essa parábola e parte para outra coisa. Mas aí eu pergunto para você, o que é que significa ser justificado diante de Deus? Jesus não acabou de falar isso na parábola? Que o publicano saiu do templo justificado diante de Deus e que o fariseu não? Então, o que significa isso, ser justificado diante de Deus? E eu volto a dizer, isso tem tudo a ver com a ceia do Senhor, com o memorial do qual participaremos daqui a pouquinho. O que é que significa ser justificado diante de Deus? Significa ser descondenado. Significa ser resgatado da sua dívida. Você tem uma dívida impagável. E no tempo de Jesus, quem tinha uma dívida impagável era vendido como escravo e ficava trabalhando como escravo até 7 anos para pagar a dívida. Você tem uma dívida impagável, você está escravo da sua dívida. Eu sei, tem gente que está escravo do banco aí. Eu sei, a gente tem que orar para acabar com isso. Mas, se você está escravo de algo, você precisa ser resgatado, você precisa de libertação. E Jesus está dizendo que todos nós precisamos dessa justificação diante de Deus. E essa justificação, ela não é fruto da nossa prática religiosa. Não é porque a gente vai à igreja todo domingo, dá dízimo, jejua. Não é a prática religiosa que nos justifica diante de Deus. O que nos justifica é o sacrifício de Cristo por nós. Esse é o ponto. Esse é o ponto. O que significa ser justificado diante de Deus? Significa ter a atitude do publicano e não a atitude do fariseu. Os fariseus, como eu já disse, eles eram caras super dedicados. Eles eram extremamente rigorosos no cumprimento da lei. Só que esse rigor todo era superficial. Esse rigor todo não era de coração. No capítulo 23 de Mateus, o capítulo inteiro é Jesus batendo nos fariseus, chamando-os de hipócritas, sepulcros caiados, raça de víboras. Gente, ele jogou, olha, mais o discurso de ódio de Jesus aí. Jogou muito duro com os fariseus. Teve uma hora, por exemplo, no versículo 24, que ele disse que os fariseus eram guias cegos. Guias cegos. Que coavam um mosquito e engoliam um camelo. Aí você para e pensa, que analogia é essa estranha? É porque os mosquitos e outros insetos eram animais imundos, impuros, pela lei de Moisés.
Se você comesse um mosquito, você ficava impuro por um determinado período. Tanto quanto você ficaria impuro se comesse carne de porco, por exemplo, que era outro animal impuro. Ou um peixe de pele e não de escamas. Não podia. Crustáceo, não podia. Cobra, não podia. Então, tinham vários alimentos que eram impuros. Não deveriam ser consumidos. Quem tocasse nesses alimentos ficava impuro também. Então, o que os fariseus faziam? Para não engolir o mosquito sem querer, coavam tudo que bebiam. Porque vai que um mosquito caiu na minha sopa. Né? Tem que coar o negócio antes de comer. Mas Jesus diz, vocês coam, literalmente falando, o mosquito, mas vocês perdem de vista, não têm a percepção da realidade. Vocês estão engolindo um camelo, que desses animais impuros todos é o maior de todos. Muitas vezes, nós estamos tão preocupados com o detalhe que perdemos de vista o todo. E Jesus estava acusando os fariseus de serem assim. Homens, como nas próprias palavras de Lucas no início, antecedendo a parábola de Jesus que acabamos de ler, os fariseus confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Já os publicanos, cobradores de impostos, traidores do seu próprio povo, que trabalhavam para o inimigo, colaboradores, né? Hoje em dia se chama isso de colaboracionismo, está colaborando com o inimigo. Eles eram homens odiados. Se você for lá em Lucas, capítulo 19, você tem a história de Zaqueu, que era um publicano, e que reconheceu que roubava. Tanto que ele disse, vou devolver 4 vezes mais de quem eu roubei. E aí Jesus disse que ali tinha entrado salvação, porque aquele homem reconheceu que era pecador e pediu a misericórdia de Deus. O publicano Zaqueu, de Lucas 19, agiu como o publicano da parábola que acabamos de ler. Os fariseus parecem estar mais perto de Deus do que os publicanos, mas a parábola nos mostra que é o contrário. Que quando nós temos muito do que nos orgulhar, perdemos a humildade necessária para nos colocarmos diante de Deus e pedirmos pela sua misericórdia. O que é que isso tem a ver conosco? A minha pergunta para você é a seguinte: quando você, no seu momento de oração, no seu clamor, na adoração, quando você chega diante de Deus, você chega como o publicano, humilde, clamando por misericórdia, ou chega como o fariseu, cheio de moral? Você chega diante de Deus pedindo misericórdia ou pedindo aplausos, aprovação de Deus? O que é que você pede para Deus quando você se aproxima dele? É isso que você tem que se perguntar. E Paulo, mais uma vez, agora em Romanos, capítulo 5, respondeu a nossa pergunta: como ser justificado diante de Deus? Se você não quiser abrir, não tem problema, está projetado aqui. Vamos ler juntos essa passagem? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes. É graça pela fé. É nisso que temos que acreditar quando nos aproximamos da mesa do Senhor. Ou então não faz o menor sentido.
Porque se não reconhecemos que dependemos do sacrifício de Cristo, representado, lembrado por este ritual, que dependemos dele para a nossa justificação, então por que nos aproximamos dele? Se transforma num ritual vazio. Se não nos autoanalisamos antes de participarmos da mesa do Senhor, ela fica nula. E Paulo foi além. Paulo disse que, por isso tem muita gente ficando doente aí no meio de vocês. Porque vocês não estão fazendo a autoanálise que deveriam. Paulo avisa isso. Tem gente até que já morreu. Pô, acusação séria essa de Paulo. Muito séria. A gente tem que parar para pensar nisso. A verdade, meus irmãos, é que ambos eram pecadores. Todo mundo peca. Só que um achava que estava tudo bem com ele. Vocês notaram na parábola que o fariseu não pediu nada para Deus? Ele não pediu nada. Ele só estava enaltecendo a si mesmo. Como é que você chega diante de Deus e não pede nada para Ele? Não está precisando de nada, não? Eu estou. E como? Eu não estou falando de bens materiais, estou falando da transformação da minha natureza. Com certeza. Mas ele não pediu nada, ele achava que não precisava. Já o publicano tinha plena consciência da sua falência moral. Ele não estava vivendo cercado por uma cortina de fumaça. Um cego, ou pior, um guia cego, como Jesus disse que os fariseus eram. Os fariseus se julgavam justificados pelas suas boas obras. O cobrador de impostos, provavelmente corrupto, reconhecia sua falência moral e espiritual. E por isso ele clamava por misericórdia. Ele sabia que ele não podia ser justificado pelos próprios méritos, mas somente por uma ação soberana de Deus. Quem pediu misericórdia, recebeu. Saiu dali exaltado. Quem não pediu misericórdia, não recebeu. Não pediu, não recebeu. Temos que pedir pela misericórdia de Deus constantemente. Tudo isso porque Jesus, só é possível a justificação perante Deus porque Jesus, o Filho de Deus, veio em carne, na plenitude dos tempos, viveu como homem, perfeito, sem falhas, morreu, não era pelo pecado dele que ele não tinha, mas foi pelo seu. Mas não ficou na morte. O Pai o ressuscitou num corpo glorificado e hoje ele está à direita do Pai. E é graças ao nosso Senhor Jesus, como acabamos de ler aqui em Romanos, que nós entramos pela fé no gozo dessa graça do Senhor, que a ceia do Senhor nos lembra. Concluindo, é muito comum nos considerarmos pessoas suficientemente boas. Mas esse é um engano perigoso, fruto de uma autoanálise superficial. Essa autoimagem distorcida pode nos levar a nos aproximar de Deus como aquele fariseu autoconfiante, em busca de aplauso, ao invés de reconhecer nosso pecado e buscar a misericórdia de Deus, como fez o publicano. Este é o memorial da ceia do Senhor, a necessidade de Jesus morrer por nós para que possamos ser justificados por Deus.